Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 17. Lembrando aos irmãos que o pastor está na congregação, fazendo os atos pastorais lá na nossa congregação, todo terceiro domingo. Ele tem estado com a congregação para fazer os atos pastorais lá. Como eu estou vendo alguns visitantes, nós agradecemos a visita dos irmãos, mas aqui fica um alerta porque é necessário quando nós estamos reunidos em igreja. Sei que muitas igrejas às vezes não têm essa prática, mas nós temos a prática aqui na igreja de manter as crianças conosco durante o culto, porque elas são membros do pacto de Deus, os nossos filhos, herdeiros da promessa, e eles ficam com a gente aqui no culto durante o nosso. Nós não temos por costume separar eles, mas eles permanecem porque eles são povo de Deus. Só aqui para colocar os irmãos assim, para saber, vai ter os barulhinhos de crianças, mas esse é o barulho da graça de Deus no nosso meio. Vamos aí, João, capítulo 17, do verso 6 ao verso 9, que diz assim: Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém? Oremos mais uma vez. Pai bondoso, eis a tua palavra que foi lida. Fala aos nossos corações, pelo teu Santo Espírito, de forma grandiosa e poderosa nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a Ti. Amém. Meus irmãos, como nós vimos na pregação de hoje de manhã, durante o nosso culto, o pastor iniciou a pregação, a exposição desse capítulo do Evangelho de João, e nós estamos aí há mais de um ano, sistematicamente, aos domingos, pregando e anunciando a palavra de Deus expositivamente no Evangelho de João. Nós vimos que esse é um dos capítulos da Escritura, e principalmente do Evangelho de João, um dos que mais vemos a beleza do que Jesus Cristo fez por nós e como ele se mostra verdadeiro, justo e bom para conosco. Esse capítulo aqui, como nós bem conhecemos, ele é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Nós devemos lembrar mais uma vez, Jesus está nas suas últimas horas. Em algumas horas ele vai ser preso, vai ser julgado, vai ser crucificado. Após de estabelecer na Páscoa a nova aliança, a ceia ali com seus discípulos, e naquele cenáculo que eles estavam ali durante um período, estar anunciando o que ele faria, o que viria a ser, e como eles deveriam se preparar, Jesus também os conforta com as suas palavras, falando do que vai acontecer, da sua morte, mas também da sua ressurreição e do consolo que eles sentirão. Como nós vimos há duas pregações, eles sentirão tristeza, eles sentirão abatidos, eles chorarão, mas logo o choro deles se transformará em alegria, porque eles verão o seu Senhor ressuscitado diante deles. E agora, Jesus, no capítulo 17, ele começa a orar, a pedir, a interceder pelos seus discípulos. E a ideia do texto aqui, nessa oração de Jesus pelos seus discípulos, é que está fundamentada na relação íntima que ele tem com o Pai e com os seus discípulos. Ele revela na sua vida, nas suas obras, por meio das suas palavras, quem é o Pai. O Filho revela ao Pai.
E os discípulos têm essa união com o Pai por meio do Filho, não por causa dos méritos deles, mas por causa da graça e do favor de Deus. É isso que nós vemos aqui, de maneira central nesse texto. Como nós vimos, o grande contexto aqui é essa oração de Jesus pelos seus discípulos. Esse momento de despedida. Mas uma coisa nós precisamos salientar aqui. O tempo em que nós vivemos, a geração em que nós pertencemos. Nós vivemos em uma geração que desfruta da possibilidade de ter conhecimento na palma da mão, mas que de fato não conhece nada, não sabe nada. Vários especialistas, inúmeros especialistas nós temos hoje, falam sobre tudo, mas sem profundidade nenhuma, sem conhecer verdadeiramente aquilo que eles estão falando. E não se exclua disso, porque você também faz isso. Eu faço isso, porque nós somos fruto dessa geração. As pessoas, nós podemos acessar a verdade hoje de forma simples, rápida. Muito mais rápida do que há anos atrás. Muito mais simples do que há tempos atrás, com grande dificuldade para encontrar informação. Mas hoje, nós preferimos o quê? Viver em uma mentira, em uma ilusão. Achar que sabemos alguma coisa, quando na verdade não sabemos nada. Ou sabemos muito pouco. Muitos hoje, e nós nos incluímos nisso, acham que sabem alguma coisa por causa dos seus feeds, dos stories que eles veem, dos threads, dos fios que eles fazem, que eles leem na internet, nas redes sociais. Podem dar uma impressão de que eles conhecem algo, mas na verdade eles não conseguem enxergar a falência moral e espiritual que estão inseridos. Não conseguem enxergar a sua pequenez e a sua fragilidade nesse mundo de informação e de verdade que supostamente nós vivemos. E quando a gente olha para esse texto aqui, principalmente no verso 6 aqui, que fala da revelação do Pai e da eleição da graça de Deus, nós precisamos nos deter um pouco mais nesse verso. Por quê? É desse verso que depende os versos 7, 8 e 9. Se nós não compreendermos bem o que Jesus está estabelecendo aqui, nós não conseguiremos compreender perfeitamente o que ele vai falar no restante do capítulo. Nos versos 1 a 5 Jesus fala que qual é a busca, o que ele quer, que nós vimos hoje de manhã, é glorificar o Pai. Jesus não busca a sua própria glória, mas a glória do Pai, para que ele seja glorificado, e quando ele for glorificado, o Pai será glorificado nele. Como nós vimos hoje pela manhã, o que nós buscamos no nosso tempo? Nós buscamos a nossa própria glória, e não a glória de Deus. Nós queremos sermos conhecidos, e não que Deus seja conhecido. Nós queremos ser o alvo da atenção, quando quem deveria ser o alvo da atenção é o próprio Senhor. E é isso que Jesus fala aqui nesse verso 6, quando ele diz: mas manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. A primeira observação que eu quero fazer nesse versículo aqui é que essa é a obra do Filho. Jesus declara claramente, de forma aberta, de forma evidente, que ele revelou ou tornou o Pai conhecido aos seus discípulos. O texto que nós temos, que foi preservado pelo Espírito Santo de Deus, atesta isso para nós. Essa é a obra de Jesus Cristo, revelar o Pai aos homens, fazer a vontade de Deus, mostrar quem Deus é, por aquilo que ele diz e por aquilo que ele fala, por aquilo que ele faz. Jesus revelou o nome do Pai aos seus discípulos.
E nome aqui, a gente não pode perder de vista isso, que nome, na mentalidade judaica do primeiro século, isso era muito importante. O nome era muito importante. Dependendo do que acontecia na vida da pessoa, o nome dela era mudado. Nós temos o exemplo de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. A gente tem esses exemplos. De Jacó para Israel. Nós vemos essas mudanças de nomes. E Jesus revela isso aqui. O nome, no tempo de Jesus, significava o quê? Os atributos, a própria pessoa, o caráter da pessoa. E Jesus revela quem Deus é. O Filho, Jesus Cristo, é o exegeta do Pai. É aquele que apresenta o Pai, que explica o Pai, que mostra o Pai. Cristo é esse. Sem o Filho, ninguém pode conhecer o Pai. Sem o Filho, ninguém ouve as palavras do Pai. Ninguém sabe o que o Pai faz, a não ser pelo Filho. O autor de Hebreus, no seu início do seu livro, capítulo 1, ele fala que hoje, que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas hoje ele nos fala por meio do Filho. É o Filho que fala conosco. Nós ouvimos a voz de Deus por meio da voz de Cristo. Nós ouvimos a palavra de Deus por meio da palavra de Cristo, preservada nas Escrituras Sagradas. Jesus também revelou o Pai por meio da unidade que ele tinha com o Pai. João 10:38, Jesus vai afirmar claramente que ele e o Pai são um. Por quê? Porque ele faz as obras que o próprio Pai ordenou ele fazer. Quando o discípulo Filipe, lá no capítulo 14, ele vai perguntar, depois de ouvir Jesus Cristo falar claramente do que ele vai fazer, ele pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para ele de forma inequívoca, há tanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece? Porque conhecer o Filho é conhecer o Pai. Ouvir o Filho é ouvir o Pai. E Jesus responde, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus também revelou o Pai porque ele falou claramente que ele veio de Deus. O prólogo do Evangelho de João fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lá no verso 18, ele vai afirmar o seguinte, o Deus unigênito, aquele que é gerado eternamente por Deus e em Deus e que está junto ao Pai, é esse que revela quem o Pai é. Jesus revela quem é o Pai, porque ele veio do Pai, porque ele e o Pai são um. Jesus também revela o Pai quando ele faz as obras que o Pai faz. João 5,19, ele vai falar que aquilo que ele faz porque o vê o Pai fazendo. E se o meu Pai está trabalhando, ele continua trabalhando. As obras, quando nós olhamos as obras de Jesus, são as obras do Pai, por meio do Filho. Em João 12:49 a 50, Jesus revela o Pai, ele manifesta, ele torna conhecido o Pai quando ele diz que aquilo que ele fala é aquilo que o Pai ordena que ele diga. Se aquilo que Jesus diz é aquilo que o Senhor Deus Pai está falando, nós precisamos ouvi-lo. Não há opção de não ouvi-lo. Fechar os ouvidos à palavra de Deus por meio do Filho é fechar os ouvidos para as palavras de vida. Só existe vida em Jesus. E não existe vida em nenhum outro que não seja Ele. E em segundo lugar, que nós precisamos observar nesse verso aí, é que Deus escolheu pessoas que estavam no mundo e as deu a Cristo. É isso que nós vemos aí na continuidade, depois de Jesus falar, eu manifestei o teu nome. A quem ele manifestou o nome? A quem Jesus tornou conhecido o nome do Senhor?
aqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim. Deus escolheu pessoas do mundo e as deu a Cristo. Ninguém vai a Cristo se o Pai não conduzir a Ele. Nós mesmos não temos condições de ir a Cristo se Deus, o Pai, não nos levar. Paulo, em Efésios, vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e fomos vivificados. Nós estávamos mortos. Morto não faz nada, apenas vivo. E nós tivemos que ser vivificados para ouvir a voz do Filho. João 6,37, Jesus fala: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E no verso 44 desse mesmo capítulo ele vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Em outras versões diz: se o Pai não o atrair a Cristo. Nós fomos dados ao Filho pelo Pai. Nós fomos conduzidos amorosamente ao Filho pelo Pai. A eleição, meus irmãos, ela não é meritória. A eleição é uma ação graciosa e bondosa de Deus nas nossas vidas. Deus não nos escolheu porque nós somos pessoas melhores ou boas pessoas. Deus não nos escolheu porque nós somos os mais capazes, os mais inteligentes, os mais versados, os mais instruídos. Deus não nos escolheu porque nós somos perfeitos, porque nós conseguimos cumprir todas as regras sem errar, porque nós somos o santarrão da nossa turma. Deus não nos escolheu por isso. Mas Deus nos escolheu da multidão de pecadores caídos. Deus nos escolheu da multidão de pecadores caídos. Deus nos separou para Cristo, para pertencer a Cristo. Nós éramos pecadores, mas Deus nos escolheu. Não por causa do que nós somos, não por causa do nosso mérito, da nossa justiça, mas por causa da sua vontade graciosa e amorosa. Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele vai falar o seguinte, que Deus nos resgatou das trevas. Essa é a nossa condição. Trevas, perdidos, caídos, distantes de Deus, inimigos de Deus, como Paulo fala. Nós fomos resgatados das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Nós não conseguimos chegar lá com as nossas pernas. Nós não conseguimos chegar lá com boas obras. Nós só chegamos ao reino porque Deus nos tirou das trevas e nos transportou, nos carregou amorosamente para o reino do Filho do seu grande amor. Não é por nossos méritos, mas é pela graça e pela misericórdia de Deus. Afinal de contas, precisamos lembrar o que o profeta Isaías, no capítulo 64, diz: que a nossa justiça e os nossos próprios atos de justiça são como trapo imundo diante de Deus. Nós e as nossas obras, as nossas justiças, são como trapo imundo diante de Deus. Essa é a nossa condição. Nós não temos méritos. O que nós temos é pela graça de Deus. E o terceiro aspecto que nós precisamos observar aqui, nesse verso, é que aqueles que são salvos pela graça de Deus e que conheceram a verdade de Cristo e por meio de Cristo, guardam a sua palavra. Aqueles que conheceram a verdade de Cristo e por meio de Cristo, estes guardam a sua palavra.
É isso que Jesus está falando aqui. Depois de falar que manifestou o nome, depois de falar que aqueles a quem ele manifestou o nome foram dados por Deus do mundo, tirados do mundo e dados para ele, que eles eram de Deus e foram dados a Cristo, esses que foram manifestos, que Cristo tornou conhecido o nome de Deus, estes guardam a palavra de Deus, guardam a palavra de Cristo. E essas palavras, meus irmãos, devem ter soado gloriosas e reconfortantes aos ouvidos dos discípulos. Por quê? Alguns versos anteriores, como nós vimos, eles mostram a instabilidade da fé deles, a fragilidade da fé deles. Quando Jesus está falando das coisas que virão acontecer, os discípulos falam: agora nós cremos. E Jesus pergunta: agora vocês creem? Só agora, depois desses anos, desses 3 anos andando junto, depois de ver as grandes obras que eu fiz, os milagres, as curas, o poder de Deus, agora vocês creem? Esses discípulos, a que Jesus fala que eles têm guardado a palavra dele, eles daqui a algumas horas vão abandonar a Jesus. O discípulo mais próximo de Jesus, Pedro, vai negar 3 vezes o mestre. Mas é a esses que Jesus fala: eles têm guardado a minha palavra, a tua palavra. O Senhor, ele não olha para a condição de imperfeição dos discípulos, mas ele olha para a obra poderosa do Espírito Santo na vida deles. Jesus contemplava nos discípulos mais do que eles mesmos podiam compreender. Ele não falou das deficiências, das fragilidades, das incertezas dos discípulos, mas ele falou daquela verdade que reside no coração dos discípulos, uma fé, ainda que frágil, ainda que delicada, que ainda não era uma grande árvore frondosa, mas que estava brotando como uma pequena semente. Era essa fé que Jesus estava falando. Frágil, delicada, mas que Jesus diz: eles guardam a minha palavra. E guardar a palavra de Cristo significa amá-lo, significa ter zelo por ele, amá-lo perseverantemente. João 14:15 e verso 21, Jesus 2 vezes vai falar: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mais uma vez, lá na sua outra carta, na sua primeira carta, João vai falar no capítulo 2, versos 3 a 5, ele vai falar que se de fato nós conhecemos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Se de fato nós conhecemos Ele, nós guardamos os seus mandamentos. O discípulo que reconhece ter sido salvo, não por próprio mérito, não pela sua própria justiça, mas pela graça de Deus, que ele foi resgatado da perdição e atraído a Cristo. Esse discípulo que entende isso, e espero que isso seja nós, nessa noite, esse discípulo que reconhece e compreende isso, deposita fé nesse Senhor amoroso, confia plenamente nesse Senhor amoroso, ama insistentemente a esse Senhor benigno, que compreende que só em Cristo, assim como Pedro falou, nós podemos ter as palavras da vida eterna. Se nós verdadeiramente reconhecemos a nossa condição e sabemos quem é o nosso Deus, a nossa fé, embora pequena, frágil, debilitada, ela está fundamentada naquele que é poderoso para nos sustentar, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o segundo ponto que nós precisamos ver aqui, nesse texto aqui de João, que nós vemos aí no verso 7, verso 8, é que conhecimento verdadeiro gera
fé verdadeira. Conhecimento verdadeiro gera fé verdadeira. Jesus fala o seguinte: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Por quê? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Aqui Jesus faz declarações sublimes a respeito dos discípulos. E a primeira dessas declarações é que os discípulos reconhecem que tudo pertence ao Filho, que toda autoridade pertence a Jesus Cristo. João 16,30 vai falar claramente dessa realidade, quando agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas, e por isso cremos que o Senhor vem de Deus. É porque Ele sabe todas as coisas. Mateus 28,18, o texto que nós conhecemos como a grande comissão, ele vai falar claramente, Jesus Cristo vai falar que toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda a autoridade pertence a Cristo, seja no céu, seja na terra. Quando João, na sua visão em Apocalipse, vê quem tem autoridade e abrir o livro no capítulo 5 de Apocalipse, quando fala que ninguém na face da terra, nenhum homem, ninguém pode abrir o livro que está escrito por dentro e por fora, João se desespera, João começa a chorar, mas há um ancião que vem até ele e fala: mas o leão da tribo de Judá, que é o Cordeiro de Deus, ele tem autoridade para abrir o livro e quebrar o selo. É ele que tem a autoridade. Somente à medida que os discípulos viveram com Cristo, viram as suas obras, ouviram as suas palavras, eles puderam compreender que Jesus verdadeiramente é o Messias de Deus. Pois a sua obra, as suas palavras, não provém única e exclusivamente dele, mas provém do Deus que o enviou para morrer e para salvar pecadores, do quais nós, assim como Paulo, somos os piores pecadores. Esse não é um conhecimento, meus irmãos, abstrato, teórico, superficial. É um conhecimento real, experimental. Eles experimentaram essa verdade, conviveram com essa verdade, andaram com essa verdade. E essa verdade os transformou. É essa verdade que é transformadora e pode nos transformar. Nossos dias, muitos querem viver uma experiência arrebatadora e transcendente. Muitos querem viver uma sensação de transcender, de ir até o céu ou ter um êxtase especial. Mas poucos estão dispostos a viver a realidade transformadora que só a palavra de Cristo pode oferecer. Estão dispostos a tudo para ter uma experiência, mas não estão dispostos a parar, a abdicar do que eles querem para só escutar o que Deus tem a dizer. Prefere uma vida instagramável a uma vida verdadeira com Cristo e por meio de Cristo. Prefere uma vida de redes sociais do que uma vida genuína com Deus e diante de Deus. Muitos preferem a rapidez do feed, do story, a ter tempo e dedicar tempo a aprender sobre Deus, de quem é Deus, como Ele nos salvou e o que Ele quer de nós. A gente se acostumou, a nossa mente, a nossa vontade está cauterizada para a rapidez, para a agilidade do nosso tempo. Mas nós precisamos parar tudo, nos aquietar e ouvir a voz de Deus. Atentar à palavra de Deus, porque é ela
que pode nos dar vida. Ela é a verdadeira verdade que importa para nós no nosso tempo. E a segunda declaração aqui que Cristo faz é que esse conhecimento verdadeiro, ele gera uma fé verdadeira, uma confiança verdadeira. Essa confiança que nós precisamos ter, ela só existe porque as palavras de Jesus não são meras palavras, mas são palavras transformadoras que geram e criam vida aonde não há. E assim como os discípulos, nós precisamos e devemos ouvir e receber essa palavra verdadeiramente, sem reservas, sem questionamentos. Por quê? Porque essa palavra, ela é preciosa, porque ela é o dom de Deus para nós. É essa palavra que pode nos dar vida e vida verdadeira. Os discípulos, eles tinham essa convicção arraigada, intrínseca neles, porque eles viam a evidência de que Jesus vinha do Pai e ele e o Pai eram um. Ele possuía autoridade porque o Pai o deu toda a autoridade. Assim também todos nós que recebemos as palavras de Cristo, que ouvimos a sua voz, que atendemos a sua chamada, assim como os discípulos, nós igualmente precisamos desse conhecimento verdadeiro e genuíno que gera essa fé robusta e verdadeira. E nós só encontraremos isso nas palavras de Cristo. E quando nós encontramos essa verdade na palavra de Cristo, essa fé genuína, nós estamos incluídos no reino de Deus. É essa palavra que nos insere no reino de Deus. E o terceiro ponto que nós precisamos salientar aqui é que Cristo é o nosso Redentor. É isso que nós vemos aí no verso 9 desse capítulo 17. Jesus ora, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E a oração de Jesus aqui não é uma oração intercessória por todos, mas por aqueles que são seus. Por aqueles que pertencem a Cristo. Aqueles que foram dados pelo Pai a Cristo. Cristo aqui, como sumo sacerdote, ele intercede pelo seu povo e não pelo mundo todo. Ele intercede por aqueles que ele conhece de antemão, que ele predestinou, que ele chamou, que ele justificou e que ele glorificou. É a esses que Jesus intercede. Foi pelos seus discípulos, aqueles do primeiro século, os 12 e aqueles que ainda estavam ouvindo a sua voz, mas também por nós, que somos os seus discípulos. Jesus ora por aqueles pelos quais ele se sacrificou, não por aqueles que ele fala e o coração está fechado e a mente está cauterizada. Como bom pastor, ele roga, ele intercede, ele pede em favor das ovelhas que são do seu pasto, por aquelas ovelhas que ele se dispôs a dar a sua vida, conforme ele fala em João, capítulo 10, verso 11. O autor de Hebreus, no capítulo 7, verso 25, ele vai fazer a seguinte afirmativa, que Jesus continua constantemente intercedendo por aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Ele é o caminho a Deus. Nós só vemos Deus por meio do Filho. Nós só vamos a Ele, a Deus, por meio do Filho. Porque, como ele mesmo fala dele aqui em João, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. É só ele. Seu prazer é rogar, é interceder por aqueles que pertencem a ele, que foram dados pelo Pai a ele, que foram amados pelo Pai e dados a ele, ao Filho em amor.
em gratidão, com graça e com bondade. Na cruz, Lucas 23, 24, nós vemos que Jesus ora por aqueles que estão crucificando ele, para que eles não sejam culpados. Mas aqui, em João 17, Jesus intercede por aqueles que são alvo da graça de Deus, da graça salvadora do Pai. Ele intercede por aqueles que o Pai lhe deu e por aqueles, como diz aí o verso 20 e 21, que vieram a crer em mim por meio da palavra, a fim de que todos sejam um com o Filho, assim como o Filho é um com o Pai. É a esses que Jesus ora. É a esses que Jesus intercede. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, desse capítulo 17, do verso 6 ao verso 9? Nós vemos que Jesus tornou o Pai conhecido aos seus discípulos e ele tornou o Pai conhecido a nós. Nós vemos que Jesus, ele intercede constantemente pelos que são seus. E ele garante que nós somos alvo dessa intercessão constantemente. Ele constantemente está intercedendo por nós diante do trono do Pai. Se nós fomos dados ao Filho pelo Pai, e se nós recebemos e guardamos essas palavras que têm vida e poder, e se nós cremos verdadeiramente que ele veio de Deus, então nós já somos parte do reino de Deus e Cristo aqui está orando por nós. Cristo intercede por nós agora. Ele não intercedeu só pelos discípulos no primeiro século. Ele intercede por nós agora. Ele é o nosso advogado. Ele está diante de Deus intercedendo por nós. Assim como ele intercedeu pelos seus discípulos, ele continua intercedendo por nós, ainda hoje e agora. Agora, irmãos, queria que os irmãos prestassem atenção nessas 3 aplicações do que nós falamos nessa noite. A primeira aplicação que nós devemos guardar é que nós precisamos guardar a palavra de Cristo como um sinal de amor pela obra que ele fez por nós, não como um sinal de perfeição. Não porque nós somos perfeitos, porque de fato nós somos imperfeitos. Os discípulos, eles eram frágeis. Eles iam abandonar a Jesus algumas horas adiante. Pedro iria negá-lo 3 vezes. Mas Jesus não olhou para as falhas deles, assim como ele não olha para as nossas falhas. Ele não olhou para a fragilidade da fé deles, assim como ele não olha para a fragilidade da nossa fé. Jesus falou da fé que brotava no coração deles, que residia no coração deles e que estava ali firme por causa da obra do Espírito Santo de Deus. Nós, de fato, lutamos contra a nossa própria fraqueza, contra a nossa própria facilidade, mas precisamos nos lembrar de guardar a palavra de Cristo, que guardar a palavra de Cristo, presta atenção, irmãos, guardar a palavra de Cristo não exige de nós uma fé madura, uma fé robusta e uma fé pronta. O que ela exige de nós é uma fé genuína e alicerçada na palavra de Deus, que embora frágil, ela tem que ter uma raiz na palavra de Deus. Segunda aplicação dessa pregação nessa noite é que nós devemos buscar o conhecimento verdadeiro que vem e procede de Cristo e não experiências superficiais, não conhecimento superficial e raso. Nós vivemos rodeados de conteúdo instantâneo, de feeds, de stories, de threads, de fio, mas nós estamos vazios de verdade e de transformação. É assim que as pessoas vivem hoje. E se nós não cuidarmos de nós mesmos, é assim que nós vivemos hoje. Vazios, superficiais. Nós temos buscado coisas transitórias em vez de buscar aquilo que é eterno e verdadeiro.
Nós devemos trocar o consumo dos feeds por tempo de leitura e oração diante da palavra de Deus. É ali e só ali que nós vamos construir um conhecimento verdadeiro que gerará uma fé verdadeira. É a palavra de Deus. Aquela que foi preservada por séculos e que nós temos em nossas mãos, impressas ou em nossas mãos nos smartphones. É essa palavra. Não deixe isso aqui ser algo que te distancia da palavra de Deus. Use esse instrumento que Deus nos deu para nos aproximarmos dele, da sua verdade e da sua palavra. E terceira aplicação que nós podemos fazer é que nós devemos descansar na certeza de que Cristo intercede por nós agora. Assim como Jesus orou pelos seus discípulos, Jesus ora e intercede por nós agora. Nossas lutas, nossas frustrações, nossas tentações, nossas fraquezas, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. O Senhor está conosco, nos amparando, nos sustentando. O nosso Deus, o nosso amado Deus, está diante do Pai, intercedendo por nós. Há um sumo sacerdote, meus irmãos, que está constantemente intercedendo ao nosso favor. Há um Deus poderoso que está nos socorrendo nas nossas fragilidades. Há um Deus amoroso que está nos sustentando quando nós duvidamos, quando nós estamos instáveis, inseguros. Esse Deus, Ele está conosco, nos sustentando. Nós devemos recorrer a Ele, nós devemos descansar nele. Em um tempo de agitação, frenesi, de um mundo que é acelerado e cada vez mais acelerado, nós precisamos parar, descansar e confiar nesse Deus que é poderoso para nos guardar e nos levar a um caminho que conduz a Ele e só a Ele. Amém, meus irmãos?